Fala galera do canal, tudo bem? Torcedor, torcedora do Náutico. Bati um papo com o presidente Bruno Becker. A entrevista foi para a Rádio Transamérica de Recife, programa Hashtag da Bola. Nós apresentamos semanalmente na programação da Transamérica e, logicamente, que vamos trazer a partir de agora esse bate-papo aqui também para a galera do canal Multiplay. Então, uma conversa franca, onde o presidente falou da relação com o Conselho Deliberativo, falou da questão do futebol, fez um balanço da campanha e, logicamente, falamos das finanças do Clube Náutico Capibaribe e os projetos paralelos que o Náutico tem para captar recursos para os cofres do clube. Recuperação judicial também foi um dos assuntos da pauta. A SAF, logicamente, do Náutico, veio à tona nessa conversa que você confere a partir de agora, um bate-papo que nós fizemos com o presidente do Náutico para a Rádio Transamérica, que a galera do Multiplay também não perde nenhum lance. Põe no ar. Eu vou começar leve. Que balanço o senhor faz desde essa chegada do Hélio? Os números do Náutico são números realmente de G8, um aproveitamento que defesa menos vazada, 3 jogos sem perder, só tomou 6 gols em 12 jogos, ou seja, é um aproveitamento que realmente quem quer se classificar. Mas aí é uma opinião, os números que a gente comenta, mas internamente qual é o balanço que vocês fazem desde a chegada do Hélio? Bom, boa noite, Carlos, Diego, meu amigo Jael, prazer revê-lo, demais amigos aqui da mesa. Prazer estar falando aqui com vocês novamente e agradecer a oportunidade de a gente estar aqui debatendo e eu prestando contas para a torcida alvirrubra, que é um dever de todo presidente. É um balanço extremamente positivo, não só por essas razões que você acabou de citar, Carlos, dos números, tá, do momento do time na competição, do desempenho. Isso nos traz uma confiança para esses próximos 7 jogos e, naturalmente, para a fase seguinte. Mas, além disso, essa chegada de Hélio, ele é um ingrediente a mais. Não é segredo para ninguém da minha predileção por Hélio. Quis trazer no momento anterior, mas por alguma razão não foi possível. Trazer Hélio, Guilherme, toda a comissão. Mas, além disso que você falou, vai mais além. Hélio conseguiu também colocar no elenco, no ambiente do futebol, conseguiu gerar engajamento. Então, hoje a gente tem um clima de que, não só internamente, todos os setores do clube, e assim como a torcida, os colaboradores, o alvirrubro, de uma forma geral, entendeu o momento do clube, o desafio e a necessidade de todos estarem engajados nessa busca pelo acesso. Isso tem muito da figura do Hélio, tá? E também é fruto, obviamente, quando o Hélio vem para o clube, é fruto também da ousadia da gestão, de entender que era preciso, naquele momento, dar um passo maior, mais largo, pelo aprendizado que o ano passado, que os últimos anos mostraram para o Náutico. O Náutico aprendeu muito nessas 3 temporadas de Série C. Então também foi fruto dessa percepção por parte da diretoria de que era preciso ousar. E o primeiro passo dessa ousadia foi trazer Hélio à comissão e vem dando resultados. Para você contratar ou demitir um treinador, são vários aspectos. Não basta o querer do presidente ou de qualquer outro membro da diretoria. Isso envolve questão orçamentária, questão da negociação, envolve mercado, envolve o momento, envolve a reação do elenco. Então, tudo isso é considerado, tá? Nem sempre a gente consegue tomar uma decisão num tempo que, para a percepção do torcedor em geral, seria o tempo adequado, por conta dessas razões. Internamente, o tempo da tomada de decisão e as variáveis são outras. O que eu posso garantir é o seguinte: se tomou-se uma decisão que eu entendo correta para o momento, hoje a gente consegue ter essa certeza de que, de fato, foi uma decisão correta e que toda e qualquer outra decisão que seja em benefício do Náutico, do clube, serão tomadas. Tá? Serão tomadas. Toda e qualquer outra decisão. O Náutico não vai pecar por omissão. Tá? A gente não vai deixar de conquistar o acesso ou não, de realizar
qualquer outro feito, de tomar qualquer outra decisão. A gente não faz parte, omissão não é a palavra que faz parte do dia a dia dessa gestão. Assim como foi a demissão do antigo treinador e trazer Hélio, foi uma decisão, como eu disse, ousada, corajosa, porque isso impacta nas finanças do clube. É um staff, uma comissão técnica que vem no valor mais alto do que o que a gente vinha tendo nos últimos anos. Mas o importante é a tomada de decisão, seja ela tardia na percepção da torcida, da imprensa ou não. A gente tem essa convicção da tomada de decisão, e a tomada de decisão no momento oportuno, no momento certo. Ô Becker, a relação sua com o Conselho não é das melhores, mas o Conselho fez um aceno nas últimas semanas, autorizando você a renovar com um fornecedor de ingressos, né? E aí teve aquela luva que deu para ajustar ali o salário do mês, e aí já venceu o salário do mês de junho. Mas naquela mesma reunião, me parece que o Conselho teria dado um prazo a você para apresentar um plano de ação para devolver aquele dinheiro que tinha sido utilizado para pagar as despesas do mês e não dinheiro destinado à recuperação judicial. Nesse plano de ação, está inserido aí esse Pix das Estrelas? Foi essa campanha que você conseguiu para poder dar essa resposta ao Conselho? Não, veja, primeiro ponto, a gente está rigorosamente em dia, tá? Na data de hoje, nós estamos rigorosamente em dia com os salários, não só do elenco, mas também de todos os funcionários. O próximo compromisso de pagamento financeiro do clube é no dia 20, com o pagamento de imagem e logo após com os PJs, que a gente chama. Carteira quitou, antes do jogo contra o... Carteira, nós começamos o fluxo de pagamento, calendário de pagamento, antes do jogo contra o Figueirense e concluímos hoje, e para também que o torcedor entenda, a gente tem algumas limitações, inclusive de limite bancário, dessa movimentação, e o fluxo de pagamento. O importante é que qualquer atraso ele é previamente avisado, tanto para os funcionários quanto para o elenco, funcionários administrativos quanto o elenco. A gente, ninguém é pego de surpresa. Se a gente percebe que em determinado vencimento ele vai atrasar um pouco, nós comunicamos antes, e em muitos casos eu faço isso pessoalmente, comunicando de que vai haver o atraso, para ter credibilidade. É natural que haja um descompasso de fluxo de caixa que gera um atraso. O que não pode acontecer é a gente não ter credibilidade, a gente dizer que vai pagar e não pagar, ou pior, a gente não dá satisfação. Isso não tem acontecido. Os funcionários do elenco têm entendido isso, mas o fato é que hoje nós estamos rigorosamente em dia. Em relação à questão do Conselho, Carlos, é importante dizer que não existe uma oposição do Conselho. O Conselho é a instituição representada ali por 300 conselheiros, que é o limite máximo. Cada um tem um ponto de vista, de conceito, de modelo de gestão, do que pode ser feito com recurso, do que não pode ser feito com recurso. Eu não vejo uma oposição sistemática do Conselho. Tá? O que existe naturalmente é que no ambiente plural, com várias pessoas, existem pessoas que pensam de forma divergente, uma outra que tem ali um discurso, um posicionamento contaminado por uma questão eleitoral, que não é o momento para estar discutindo isso. Mas o mais importante é que, de maneira ampla e geral, os conselheiros entendem que é hora de todo mundo se abraçar, de todo mundo abraçar o projeto, o momento, e ajudar no que puder, no que for preciso, para que a gente tenha um acesso. O acesso não é um acesso da gestão de Bruno Becker, é um acesso do clube, é um acesso que vai fazer o clube mudar de patamar. Quem for assumir a presidência no ano que vem, no próximo biênio, é muito melhor assumir o clube numa Série B do que numa Série C. Então, existe o debate, é natural, o conselho é feito para isso. A casa, Conselho Deliberativo, é o local adequado para esse tipo de debate. E no final de tudo, prevaleceu o bom senso. De ser autorizado a confecção, a celebração, melhor dizendo, do novo contrato com a Clube Futebol Carlos. Esse valor já entrou no caixa do clube, então isso é importante para o planejamento da gente, que é desafiador. Nós, é sempre bom lembrar, nós ousamos aumentando folha, então é um desafio diário a gente trazer recursos novos para que a gente consiga continuar cumprindo as obrigações. Isso é de todos. Existe um trabalho que eu agradeço sempre, toda a oportunidade que eu tenho, dos colaboradores do clube. Então, o departamento comercial do clube tem trabalhado muito. À frente está Eduardo Downer, que é
o vice-presidente comercial e de marketing, tem trabalhado muito trazendo recursos, mas também tem um trabalho incessante e louvável dos colaboradores. Então, tem feito um grande trabalho. Ressaltar aqui, parabéns. Por onde ele passa, ele deixa um resultado muito positivo. Eduardo Bruno e toda a equipe. sem dúvida. E quando isso vem agregado ao trabalho, à ajuda dos colaboradores, só quem tem que ganhar é o clube. Então, as intervenções que nós temos feito no hotel, no departamento médico, na academia, na fisiologia, é fruto desse trabalho em conjunto do departamento comercial e de marketing com esses colaboradores que de forma incessante têm sempre se mostrado à disposição de ajudar e têm ajudado. Então, o que prevalece é isso. Divergências, uma fala política, um comportamento político contaminado por isso, aqui e acolá, é minoria, não representa a totalidade do conselho e tem prevalecido sempre o bom senso em prol do clube, do benefício do clube. Isso é que é importante. O que eu posso lhe dizer em relação a essa sua primeira observação é que existe 100% de comprometimento, não só do elenco, de todos que compõem o clube. Todos. De ser Humberto, porteiro da sede. Eu digo fechado quanto a contratações. Aqui você diz, não vai contratar mais ninguém, o elenco já está fechado. Não, veja, de fechar da elenco em relação à quantidade, tá, entendi. Veja, isso é muito dinâmico. Isso é muito dinâmico. Nós estamos com um caso aqui, que foi público isso, de Hélio Borges, que existe uma proposta. E o clube colocou as condições para a saída do atleta. E que pé está essa proposta? Chegou a proposta para o clube, é uma proposta que não atendia o básico do clube, existe uma multa no contrato de vigência com a multa. Então, a proposta que chegou não considerava essa multa, era uma proposta para liberar sem o pagamento da multa ou de qualquer outro valor. O clube de pronto já se mostrou o contrário, que não aceitaria. O jogador está integrado ao elenco, foi relacionado, viajou com a delegação para Florianópolis, entrou durante a partida, e o clube aguarda uma outra proposta, seja desse time interessado ou qualquer outro. Isso vale para qualquer atleta do clube. Mas por que eu estou falando isso? Porque isso reflete em eventual contratação. Se a gente perde um atleta, seja porque foi negociado, ou porque se machucou, por conta de uma lesão, ou por qualquer outra necessidade, tem que se contratar. Então essa questão de contratação, ela fica sempre muito aberta. É claro que isso tem que ser feito com responsabilidade, tem que atender alguns requisitos, não é sair contratando de qualquer jeito, enchendo elenco, que vai resolver nossos problemas. Então, nesse sentido, nesse cenário, eu não descarto novas contratações, é dinâmico. Eu vou dizer, ele não quis dizer não, mas eu vou dizer. 3-4 do meio campo para frente. Mas quem disse isso não sou eu que estou dizendo não, quem disse foi o Guilherme dos Anjos. Ele falou na última coletiva. Mas eu vou lhe fazer uma pergunta muito franca, porque eu já perguntei a quem já foi de oposição, a quem está no clube, e aí eu queria lhe ouvir, porque eu nunca tive a oportunidade de lhe perguntar. Eu sempre ouço de pessoas ligadas ao Náutico que você está isolado. Você se sente isolado no clube? Não, de forma alguma. Carlos, se eu tivesse isolado, não estaria vendo essa colaboração de todos, esse engajamento de todos. Tá? Eu acho que no Náutico, tá, e aí passando por essa experiência de presidente, do qual eu tenho aprendido muito, naturalmente é uma posição que, até pelos afazeres, você não consegue, às vezes, atender às demandas, conversar como eu gostaria de conversar com todo no mesmo momento. Se são muitos afazeres e ainda se tem a vida pessoal, a vida profissional, tentar conciliar isso tudo. Eu não me sinto isolado, tá? Pelo contrário, todas as vezes que eu busquei ajuda, eu fui atendido. Todas as vezes que o clube precisou de ajuda, foi atendido. Continua sendo assim. Todos têm colaborado. A gente tem que separar divergência de opiniões com isolamento. O fato de algum conselheiro, torcedor, influencer, repórter, o que quer que seja, divergir de mim, não quer dizer que eu não posso sentar e dialogar. O Náutico conseguiu hoje que aqueles que fazem o clube, seja conselheiro, torcedor, do mais simples ao mais ilustre, imprensa, influencer, todos, tá, que participam do universo do clube, conseguiu entender que é possível e é um dever apoiar a instituição e que isso não exclui o direito de criticar a gestão. São coisas que têm que conviver. A gestão tem essa maturidade, todo o entorno e os que fazem o clube chegou a essa maturidade.
Eu não vejo isolamento, eu não vi isolamento de presidente algum do clube. As pessoas que contribuem comigo contribuíram em outras épocas e eu tenho certeza que continuarão contribuindo no próximo biênio, independente de quem será o presidente. Eu vejo dessa forma. A SAF no Náutico, presidente, de 0 a 10, quanto que está perto, quanto que está longe? Uma escala de 0 a 10. Diego, veja, é difícil a gente traçar isso numa escala, mas o que eu posso dizer é que a pauta SAF ela permanece ativa do clube, ela não adormeceu, ela não foi engavetada. O Náutico dialoga com o mercado, continua dialogando com o mercado. Depois que houve a retirada da proposta pelo consórcio Timbu, que foi um período ali de grande aprendizado e que gerou uma maturidade institucional do clube, das instâncias do clube, do executivo, do deliberativo, da torcida. Isso gerou uma maturidade sobre esse tema. Então, desde quando foi retirado, o clube voltou ao mercado para dialogar. Hoje o clube dialoga com o mercado. Obviamente, a gente não está no estágio tão avançado quanto esteve com o consórcio Timbu, até porque se estivesse, essa pauta já estaria no conselho. Mas o importante é isso. O clube tem como uma das soluções a SAF. Eu, particularmente, é uma bandeira que eu defendo e não é de hoje. Enquanto eu estiver na presidência, eu vou continuar defendendo e buscando. Não é decisão que cabe ao presidente do executivo e acho que também não deveria caber, tem que ser debatida internamente. Nós montamos uma nova comissão, tá? Uma comissão que tem membros que participam do conselho. Então, dessa comissão que foi nomeada pelo executivo, existem membros do conselho deliberativo. Essa comissão, a função dela é analisar os caminhos que o Náutico tomará daqui por diante da SAF, analisar se tem espaço para uma SAF própria, analisar as propostas que eventualmente chegarão do mercado. Era uma proposta sua, né, Becker? Criar uma SAF 100% das ações sendo do Náutico. Inclusive, me corrija se eu estiver enganado, você teria se colocado até à disposição para ser o CEO dessa SAF, até que um investidor de fora, né, uma iniciativa privada, chegasse. Isso passaria pelo Conselho. Você levou essa proposta ao Conselho? Já teve votação, aprovação? Não, essa proposta não foi para o Conselho, na verdade, Carlos. Primeiro, assim, eu não me coloquei à disposição como CEO. O que eu disse em certa entrevista foi que o CEO poderia ser alguém, tá, que faz parte da diretoria executiva, ou do próprio Conselho, ou alguém de fora. Isso precisa ser debatido, isso não é uma decisão que se resolve na canetada. É um cargo muito importante para ser decidido por um só na canetada. O Náutico tem hoje uma quarentena, então aqueles que participarem da negociação com a SAF do mercado, isso a princípio eu entendo que não se aplicaria a SAF própria, mas aqueles que participarem da negociação com o mercado de uma SAF não podem exercer cargo diretivo na SAF. Em relação à SAF própria, o que eu defendo, não só eu, isso já foi uma proposta antiga de Roberto Pimentel, que vem acompanhando esse tema, que é assessor da presidência, vem acompanhando esse tema desde a gestão anterior, de que veja, independente do caminho que a SAF vai tomar e de quem eventualmente vier a ser investidor, o Náutico precisa criar a Náutico SA com 100% das cotas do Náutico. Isso é necessário, isso tem que ter essa etapa. O que a gente está propondo é que essa etapa seja antecipada. O Náutico crie, o Náutico Associação cria a Náutico SA para eventualmente, quando chegar o investidor, essa etapa já ter sido superada e a gente vai apenas vender as cotas da Náutico SA, determinado percentual das ações, melhor dizendo, para esse eventual investidor. Mas isso não está no conselho ainda. O esporte está envolvido, a Bridge, que eles se juntaram no grupo. Esses grupos estão dando uma consultoria, estão dando suporte. Como é que funciona o papel deles, presidente? O Náutico, lá, quando começou esse processo, 2022 ou 2023, quando o Náutico entendeu que precisava ir ao mercado nesse universo de SAF, foi contratado esses assessores, um nome bonito que se dá, advisors, assessores no processo. Esses assessores não têm mais contrato com o clube, tinha um contrato de exclusividade que teve vigência até o final do ano passado. Hoje não tem essa exclusividade. Eu, particularmente, entendo que o Náutico precisa contratar uma consultoria, não necessariamente para captar investidores, mas para que assessore. Chegou uma proposta de determinado investidor. Eu não tenho competência para analisar todos os pontos da proposta. Eu posso entender a parte jurídica, que é a minha atividade profissional. Mas no SAF tem N outras matérias que precisam de outras expertises. Então, a consultoria é necessária para que analise essas propostas, para que aponte fragilidade, para que peça diligência.
Então o Náutico está nessa fase agora, ao mesmo tempo que conversa, que montou a comissão, conversa com o mercado e também busca uma nova consultoria, para que nesse pacote a gente consiga avançar e avançar com segurança. Mas eu vou voltar àquela questão da SAF própria do Náutico. Isso foi formulada uma proposta, vai para o conselho, não vai? É uma ideia que o senhor pode, como presidente executivo, determinar, botar canetada ou não? Tem que passar pelo conselho. Tem que passar pelo conselho, veja. Independente de ter ou não que passar, se o estatuto permite não passar, eu acho que é de bom tom, num tema dessa relevância, talvez o maior tema, o tema mais importante da história do clube. É necessário que se debata, que se dialogue com o conselho e, posteriormente, com a Assembleia de Sócios. Uhum. Não foi mandado, esse tema ainda está na comissão do Executivo, tá? Porque a gente precisa preparar alguns documentos, como seria o Estatuto da SAF e outros documentos ali periféricos a isso. Está nessa fase na comissão do Executivo, para que, posteriormente, isso seja enviado para o Conselho. E aí sim, o Conselho, através das suas comissões, e, no segundo momento, através do plenário do Conselho, discutir. O Estatuto diz que, obrigatoriamente, precisa da autorização do Conselho para a abertura e a criação da Náutico S.A., seja 100% das ações do clube, seja, obviamente, com investidores. Lógico que o torcedor, Diego e amigos, tem muita pergunta sobre o futebol, né? Mas como o Becker tem muita dessa questão da área administrativa e essa questão política do clube. Paralela a tudo isso, tem a recuperação judicial do Náutico. Né? Você já tem o cronograma para apresentar os credores, veio aquela questão política toda do conselho cobrar aquele 1.200.000 que era para o fundo de caixa e acabou não indo para as despesas do mês. Como é que está essa questão, esse fluxo de caixa da RJ? Tem previsão de calendário? Porque isso tem que ocorrer independente de SAF ou não, né? Perfeito. Veja, me perdoe se eu me estender um pouco, mas é um assunto de grande relevância, inclusive pelos acontecimentos das últimas semanas. Enfim, a RJ é uma realidade do clube. O clube vai ter que honrar, cumprir e viabilizar a recuperação judicial. É um caminho sem volta. Tá? Com ou sem SAF? Com ou sem SAF. É um caminho sem volta. É claro que, dependendo das circunstâncias, quando a gente olha sob a perspectiva de que uma SAF chega um investidor com aporte financeiro, isso aí tem uma repercussão na questão da recuperação judicial, porque a recuperação judicial precisa de dinheiro para, uma vez aprovado o plano, pagar. Isso é no caso do Náutico, foi no caso do Sport, que aprovou o plano, será também e já é no caso do Santa Cruz e todo qualquer clube e empresa que está em recuperação judicial. Então é um caminho sem volta com ou sem SAF. Isso vai ser conduzido com muito cuidado pelo clube, tá? Através dos advogados que cuidam dessa questão da recuperação judicial, que cuidam da questão do débito junto à PGFN. Isso vem sendo acompanhado diariamente, também com a minha presença. Hoje eu tratei desse tema, amanhã tratarei novamente. É uma pauta das mais importantes para o clube. Esse é um ponto. A outra questão em relação à polêmica que houve da verba oriunda da rescisão do Grupo Mateus. Só voltando um pouco no tempo. O Grupo Mateus celebrou um contrato com o clube, acho que foi final de 22 ou 23 ali, não me recordo muito bem. Arrendando a área de 3 hectares. Por razões exclusivas do próprio Grupo Mateus, comerciais inclusive, eles resolveram não continuar com o contrato, pediram a rescisão do contrato. Como tem que ser, sentou-se à mesa, se discutiu a cláusula de rescisão e chegou no valor de 4.200.000. Era a multa que o Mateus teria que pagar ao Náutico. Desses 4.200.000, foi abatido 1.200.000 que o clube tinha recebido lá na origem da celebração do contrato e que esse dinheiro foi destinado para a obra lá do CFA, do Aguarita, a obra que, inclusive, não foi acabada. É uma obra que vai demandar novos recursos para que seja concluída. Mas se optou por utilizar para essa destinação. O Conselho aprovou e se utilizou. Os outros 3 milhões restantes foi pago numa parcela inicial de 800.000 e depois 15 parcelas sucessivas, do valor lá 136.000, salvo engano. E aí o Conselho, quando levamos esse tema para o Conselho decidiu que esse valor da rescisão teria que ser utilizado exclusivamente para a recuperação judicial. Foi quando iniciou-se o Náutico começou a promover as sessões de mediação com os credores, buscando os credores até certo limite para mediar e fazer um pagamento. E isso foi feito. Tá? Então, do valor da multa do Grupo Mateus,
houve a utilização substancial para isso. O Náutico realizou inúmeras mediações. O Náutico utilizou boa parte do recurso para essas mediações. Só que acontece, em determinado momento, a gente precisou, aí aquela ousadia que eu falei agora há pouco, a gente precisou incrementar a folha, a gente precisou trazer ele dos anjos. Isso gerou um impacto no caixa do clube, é óbvio. E aí o que acontece? Para o torcedor entender, o dinheiro da multa do Grupo Mateus ela é depositado na conta do clube, no centro de custo, multa do Grupo Mateus. Só que o Náutico tem vários outros centros de custo. O dinheiro entra na conta só, mas tem vários outros centros de custo. Em determinado momento, essa linha de celebração, de acordo de mediação, ela vai caindo. No início, você consegue fazer muita mediação. Você consegue encontrar os credores têm interesse, então você tem um volume maior de negociação lá no início, da negociação e celebração desses termos, desses acordos. Depois, esse número de mediação ele começa a cair. A partir do momento que ele começou a cair, é natural que esse saldo nessa conta aqui específica, multa do Grupo Mateus, ele começa a ter uma reserva lá. Então, se entra 136 mil todo mês, mas não tem acordo suficiente para a gente utilizar esses 136 mil. Começa a ter um superávit ali naquela rubrica. E, por outro lado, o clube precisava reequilibrar o fluxo de caixa para despesas correntes, para a gente poder minimamente atender essa ousadia. Era um dos ingredientes, não é só isso. Tem as campanhas que o clube faz, que o marketing faz, tem a colaboração dos alvirrubros. Mas esse era um valor que precisou ser utilizado para que a gente equacionasse momentaneamente esse fluxo de caixa, para que a gente pagasse o salário do porteiro, do atleta, do treinador, do diretor remunerado, o custeio do clube geral. Tá? Não houve prejuízo para a recuperação judicial, tanto que os acordos de mediação continuam sendo feitos. Isso foi feito com muita responsabilidade, não foi assim, quero saber mais de recuperação, deixa isso para lá, isso não vai dar em nada, e aí eu vou usar o dinheiro para isso aqui. Não. Foi uma decisão pontual, atípica, necessária para a gente manter a viabilidade do clube, viabilidade financeira do clube. Eu entendo que não houve uma afronta ou um descumprimento da determinação do Conselho. O Conselho disse que aquele valor teria que ser utilizado para a RJ, e ele foi e vai ser utilizado. Seria diferente, e aí sim seria uma afronta ao Conselho, um desrespeito, se eu dissesse, o Conselho mandou usar na RJ, mas sabe uma coisa, eu vou usar e não vou devolver. Aí eu estaria respeitando. Mas isso foi explicado no Conselho, de que nós utilizamos sim, por essas razões, e está dentro do planejamento, não poderia ser diferente, fazer esse remanejamento e devolver e continuar atendendo esse fluxo da recuperação judicial. Você já sabe como vai devolver essa verba do Pix das Estrelas? Está rendendo? Já tem um balanço dessa campanha? Já tem um balanço. É claro que quem está sentado na cadeira da presidência sempre quer que qualquer ação dê um resultado além do esperado. O sarrafo e a conta de quem tem a obrigação de pagar é muito mais exigente em relação a isso. Mas é uma campanha de sucesso, sem dúvida é uma campanha de sucesso. O torcedor, ele, mais uma vez, entendendo o momento, ele aderiu. É uma campanha que ela não começa e termina com uma semana, é uma campanha que tem uma perenidade e ela vai até o final dessa nossa jornada. E o final para a gente é o acesso à Série B. Então essa campanha permanece junto com várias outras. Lançamos hoje uma campanha convocando a torcida e mostrando a importância, mais uma vez, da torcida para esses 7 últimos jogos dessa primeira fase, que foi agora lançada no começo da noite. Mas, respondendo objetivamente sua pergunta, nós já apresentamos, cumprindo o prazo que foi estabelecido, apresentamos à mesa diretora do Conselho o que nós entendemos como possível esse calendário. Obviamente que isso vai ser apreciado, obviamente que isso aí, se tiver que fazer ajuste, nós vamos fazer os ajustes. A função do presidente é dialogar, explicar com transparência, com clareza. Como a gente tem feito desde o começo, não só com esse tema, mas com o balanço do clube. Nós publicamos o balanço pela primeira vez dentro do prazo legal, balanço auditado. Hoje o departamento financeiro do clube, a gente tem tudo mapeado, então saiu R$1 daqui para aqui, a gente sabe por que foi, para onde foi. O passivo está em quanto? O passivo total do clube, Total. Hoje, ele beira os 270 milhões, 280 milhões, está nessa faixa. Eu não tenho como lhe dar um valor exato, porque isso, enfim, tem o serviço da dívida, corrigido, o crédito, o débito, perdão, que a gente tem na PGFN, é corrigido inclusive pela Selic, então isso vai evoluindo.
Isso é uma outra conta. O Náutico tem um desafio que é se viabilizar no hoje, e no hoje é no hoje mesmo, com os pagamentos que tem hoje, e a curtíssimo prazo, tá, até o final do ano. O Náutico tem um desafio também que é muito maior, que é equacionar essa dívida. E isso vem a questão da recuperação, no meu entendimento também passa muito pela questão da SAF, mas o fato é que são pautas que estão sendo tratadas com responsabilidade e um movimento, uma tomada de decisão dessa, de utilizar um recurso momentaneamente para a gente viabilizar o hoje do clube, não significa que a gente está negligenciando essas outras pautas, pelo contrário. A Prefeitura do Recife tinha lançado um projeto de fomento para os 3 clubes da capital, né? Era R$1 milhão para cada um que apresentasse um projeto. Isso que o Náutico apresentou, se eu não estiver enganado, para o futebol feminino, o esporte também, o Santa demorou um século para apresentar. E você também tem no Clube Náutico Caparibe outras modalidades. Como é que você trabalha a sustentabilidade dessas modalidades, tentando captar recursos da iniciativa privada, mostrando também que o Náutico não é só o futebol como carro-chefe, mas tem outras funções aí, até, como a gente estava falando aqui, de incentivo ao esporte, ao desporto, formação de caráter, formação da juventude. Como é que o Náutico trabalha essas outras modalidades, que se já é difícil fazer futebol, imagina as outras, né? É um desafio também no contexto que o clube se encontra, com a limitação orçamentária financeira, é um desafio, mas a gente tem buscado alternativas, desde a reforma da quadra, que está em andamento. Está andando, tá em andamento. Porque ali era alagada a quadra com ou sem chuva. Nós estamos retirando toda a estrutura da cobertura da quadra. Vai passar por um processo de revitalização das partes que puderem ser revitalizadas. O que não puder vai ter que ser feito uma estrutura nova. As obras estão em andamento. Então é um desafio porque é um custo muito alto. Questão da piscina, nós também evoluímos bastante com mudanças administrativas, de conceito de como gerir o parque aquático do clube. Então alguns pontos que eram motivos de crítica e de reclamação até o ano passado não existe mais, por conta de um simples rearranjo da estrutura administrativa. Dos esportes amadores, como todos sabem, é um desafio, mas o Náutico tem buscado. A gente tem uma pasta no clube que foi implementada no começo da gestão, ano passado, que é a diretoria de fomentos, que é justamente para isso que a gente está conversando aqui. Através dessas leis de incentivo, dessas possibilidades que a legislação permite, a gente buscar recursos. Nós conseguimos aprovar, se a memória não me traz, 5 projetos. Então, um projeto para o Remo, um projeto de futebol feminino, um para a base, um para o basquete. Se eu não me engano, teve mais o outro, acho que foram 5. Estávamos na fase de captação, tivemos uma certa dificuldade de capital necessário, mas esses projetos eles serão revalidados e a gente continuará buscando. É importantíssimo essa fala de Diego. A empresa não gasta, não tem um custo a mais. E isso, para o clube, para a instituição, é importantíssimo. A gente dá um salto. Recurso público tem a vontade. Precisa ser apresentado os projetos. Os projetos foram apresentados, agora a gente busca. Divisões de base, obras, você tem que Para tudo. Praticamente Exato. através da lei federal de transporte, da lei lá de São Paulo, com construção, obras para divisões de base e para equipamentos esportivos também, existe essa grande possibilidade. E aí, eu aproveito a oportunidade sobre esse tema, inclusive para me dirigir ao empresário alvirrubro, que se enquadra, cuja empresa se enquadra nessa legislação, para que possa também contribuir. Em relação à questão da prefeitura, em março, salvo engano, do ano passado, foi lançado pela prefeitura, foi noticiado pela prefeitura de que existiria um aporte financeiro da ordem de R$1 milhão para cada um dos 3 grandes clubes e Náutico e Sport Santa Cruz daria uma contrapartida social. Então, isso não foi ainda concretizado. Por algumas razões, teve problema de ordem que os clubes de recuperação não conseguiam apresentar todas as certidões, então isso, em determinado momento, travou. Se conseguiu superar esse entrave, está em fase de finalização. Eu acredito aí que num brevíssimo espaço de tempo a gente consiga estar recebendo também esses valores, que vai ajudar para o clube na forma geral, mas também, e que é importante que se diga isso, a contrapartida social não é simplesmente um dinheiro que está sendo dado ao clube de forma gratuita, tem uma contrapartida social.
A própria lei da SAF tem essa contrapartida social, né, envolvendo o projeto de esporte aliado à educação, e também essa contrapartida do futebol feminino. É muito bom todo mundo prestar atenção nesse futebol feminino, que a SAF exige isso também. E hoje a CBF, até para as competições, né? Tem Copa do Nordeste feminino, tem Copa do Brasil de futebol feminino, Brasileirão feminino, né? Então, ou seja, cada vez mais força o clube a investir nessa área também. E é um mercado que está em franco crescimento. O mercado do futebol feminino é um mercado que tem um potencial imenso. Nós vamos ter Copa do Mundo, já está batendo na porta. Isso vai também ser um catalisador para o desenvolvimento do futebol feminino. Para mim era um assunto até encerrado, mas depois que eu publiquei até nas minhas redes sociais do meu canal, choveu de documento sobre o Tim Boys. O Tim Boys está do lado do CT lá, Tufinho, por favor, não me mate. E eu fui em busca de respostas, que a sua assessoria até me passou, que tem um problema de documentação do Tim Boys, que o Náutico não é o dono do Tim Boys, mas o Tim Boys está lá. Depois que eu coloquei isso no canal, eu recebi uma série de documentos de que em anos anteriores foram feitas manutenções e que o Náutico pagou. Por que o Tim Boys não conseguiu se manter essa manutenção periódica do ônibus, que não é um patrimônio do clube, porque a gente não pode dizer que é um patrimônio, mas é um símbolo do clube, principalmente da Avenida Alvirrubra, e a gente acabou de falar aqui de categoria de base, futebol feminino, esse ônibus que se não serve para o profissional, porque é uma estrutura inferior, mas serviria para a base, serviria para o feminino. Dá para tirar aquele ônibus dali e voltar ele para rodar, não? Tim Boys. O Tim Boys foi utilizado até o término do campeonato de 2023. Náutico São Bernardo foi o último ônibus, a última Avenida Alvirrubra foi com ele. Enfim, aconteceram algumas intercorrências no pós-jogo ali, e desde então o ônibus ficou lá, isolado no CT, sob sol, chuva. Então isso já gerou uma deteriorização do equipamento. Esse é um ponto. Só que essa discussão do Tim Boys envolve tudo isso que você falou. Tem uma questão documental. O ônibus não é de propriedade do clube. Tá? O ônibus não é de propriedade do clube. E aí a gente teria que voltar aí 10, 12 anos. Eu não me recordo muito bem de quando foi esse ônibus, para explicar tudo isso. O fato é que não é de propriedade do clube. Então isso já é um óbvio à venda do Tim Boys. Além disso, sobre o ônibus recaem várias penhoras de processo trabalhista. Aí também é uma outra questão, embora não seja de propriedade, mas está lá, claro, que quem tem a posse usa é o clube. Então, até negociar, veja, a gente pode reformar o ônibus e utilizar, e aí reformando e utilizando, saiba que não cabe mais ao profissional aquele ônibus, porque aquele ônibus, questão de custo, de manutenção, de combustível, de conforto para os atletas, de capacidade. Hoje a gente vai do CT para os aflitos no ônibus DD, que a gente chama, que é aquele 2 andares, que tem baixa comissão, ônibus leito, consegue fazer essas viagens aqui para a região Nordeste, nos jogos da Copa do Nordeste e da Série C. O Tim Boys não atende mais isso, tá? Poderia ser dedicado para o futebol feminino? Talvez, mas tem esses entraves. Então a gente precisa primeiro liberar o ônibus desses entraves, solucionar esse problema, para que a gente possa efetivar os projetos que a gente tem, escolher o que é melhor. Se o melhor for vender, obviamente tem que ter autorização do conselho, inclusive para ser feito isso, que se venda. Mas hoje, do jeito que está, de venda não existe. Tá? De reforma, poderia ser feito? Poderia. Mas o ônibus que a gente tem hoje atende muito melhor todas essas categorias. Esse mesmo ônibus que o profissional utiliza, o Sub-20, na final que vai ter quinta-feira, certamente vai nele como foi em outras. Então, o Sub-13, todas as categorias utilizam-se desse ônibus que é mais confortável, mais moderno, que atende melhor. Nós temos algumas ideias para o Tim Boys. Eu particularmente, veja, é uma opinião minha. Eu acho que o Tim Boys não tem mais uso como meio de transporte do clube, seja para base, feminino, profissional. Eu acho que aquilo ali tem que ser utilizado como uma peça histórica do clube. E a gente está definindo o que é que pode ser feito. Vai virar, dentro dele, a gente vai transformar num espaço, numa espécie de museu, ou no museu itinerante, ou a gente vai colocar ele na sede para visitação da nova geração, com algum... Isso é um patrocinador, Becker, me permita, porque eu recebi nota fiscal de uma plotagem, a adesivagem que foi feita no ônibus, que foi pago por um patrocinador. A última adesivagem dele, pelo menos o documento que eu recebi, custou 15 mil reais, inclusive,
como patrocinador, que botou o nome lá no ônibus. Veja, essa documentação o clube tem, não sei a que título que foi enviado, mas é bom que chegou para vocês, para mostrar que se tem transparência, tá? A documentação, inclusive de penhora, a documentação no Detran. Assinada por você, na época que você era advogado. O contrato. Que o jurídico vista todo o contrato. Isso. Então, o que eu fiz na época, enquanto jurídico, foi um contrato com o patrocinador para a plotagem do ônibus, foi feita. O que está sendo feito hoje com o ônibus novo. Hoje a gente está em conversa com um determinado patrocinador para que seja feita essa plotagem no ônibus atual. Uma coisa não exclui a outra, entendeu? O fato de ter sido assinado por mim não é demérito para mim, nem um elogio para mim, nem para o clube, não. Era o processo jurídico vista todo o contrato. Isso não é nem bom nem ruim, isso é a realidade. Foi feito na época. Hoje, se você pegar o mesmo patrocinador pelo mesmo valor, um valor mais baixo, para fazer aquela plotagem, ele não tem interesse, porque qual é a certeza que aquele ônibus pode rodar? Então ninguém vai fazer um investimento sem ter a certeza de que aquele investimento vai durar, vai ser perene. E principalmente o investimento externo do patrocinador. É muito mais racional se focar e se buscar patrocinadores para o ônibus que está sendo utilizado, que é um equipamento muito mais moderno, muito mais adequado para o transporte das equipes do clube. Então, assim, não tem polêmica em relação a isso, não há descaso, há essas questões jurídicas, essas questões práticas, de ordem prática, e que muitas vezes se abstrai ou se deixa de lado porque quer criar uma polêmica desnecessária, porque quer dizer que o presidente ou a gestão não está cuidando do patrimônio. Veja, se tem uma gestão que está cuidando do patrimônio, apesar dos desafios, é nossa gestão, com a colaboração de várias pessoas. Citei aqui quadra, piscina, o centro de treinamento, que o Ricardo Malta vem fazendo um trabalho excepcional, cuidando das instalações, base, hotéis, departamentos. Tem se feito muito, precisa se fazer muito mais. E a gente está buscando se fazer com a ajuda de todos. Sem polemizar, sem que isso gere um debate e uma bandeira política. Alvin Neto Finho, sem polêmica, viu? Beca, deixa eu lhe agradecer, obrigado por ter vindo mais uma vez. Eu sei que a agenda é concorrida, mas que bom que a gente teve esse tempinho para esclarecer os problemas e as soluções para o Náutico. Não, eu que agradeço, é sempre um prazer participar aqui, falar com vocês, com a torcida. Sei que às vezes a agenda não permite vir tantas vezes e me permitam deixar um recado para a nossa torcida, uma convocação, na verdade, para que compareça no jogo da próxima segunda-feira contra o Caxias. É um jogo bom de se jogar, é um jogo contra o líder do campeonato, é um jogo de consolidação da gente dentro do G8 e que, portanto, a torcida, assim como em todos os outros jogos, sempre foi daqui para frente e cada vez mais é importante a presença, a energia e o apoio de todos os torcedores. Então, eu convoco, tem promoção de ingresso, vão ser realizadas várias ações no dia do jogo. E a gente espera um público casa cheia para que a gente possa passar a energia na arquibancada, juntar essa energia com dentro de campo, com a energia do acesso e a gente atingir o objetivo. É isso, torcedora do Náutico, torcedor alvirrubro. Para quem ainda não está familiarizado, vamos aos recadinhos deste vídeo. Se inscreve no canal, ativa os sininhos aqui para as notificações. Ainda não está inscrito? Marca bobeira não, dá um joinha pra gente também, dá um like no vídeo, dá essa moral, e aí você também pode se inscrever no canal, ativar esse sininho, como eu já falei, para as notificações e ficar por dentro de tudo que é notícia do Clube Náutico Capibaribe aqui no nosso Multiplay. Nas redes sociais também tem notícia o tempo todo, hein? O Náutico tá com programação de ingresso, tá lá no nosso X também, as informações sobre os preços, os valores, para você, torcedor do Náutico, não perder o próximo jogo, hein? Que é contra o Caxias na próxima segunda-feira no Eládio de Barros Carvalho. E esse bate-papo vai ficar aqui no canal e também nas nossas redes sociais. Nesse QR Code que está aparecendo na tela para você, você tem um canal Multiplay no WhatsApp. Perdeu alguma coisa das nossas redes sociais? Tá tudo lá também no WhatsApp para você encontrar rapidinho, fácil, rápido. É só apontar a câmera do seu celular para este QR Code que está aparecendo aqui na tela e se inscrever inteiramente grátis. Galera, até a próxima. Fui!